Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Nem o isolamento social foi capaz de parar quem está disposto a ajudar o próximo. O voluntariado na pandemia cresceu, embora estivesse com tendência de queda no país desde o ano passado. Mas ainda tem muita gente precisando de ajuda. Instituições de caridade precisaram se reinventar para tentar sobreviver e não deixar de oferecer ajuda aos mais necessitados nesse momento tão difícil. Para entender melhor como as instituições estão sobrevivendo à pandemia e de que forma você pode ajudar, mesmo sem sair de casa, vamos conversar com Glácia Pereira, líder do projeto Nota Fiscal Cidadã da Secretaria da Fazenda de Alagoas, que conhece a realidade das instituições e das pessoas assistidas por elas. Não saia daí, a gente já volta. Glácia, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada pela oportunidade de estar junto aqui nesse programa, né? Conversando um pouco, né, sobre a experiência que eu tenho no tema que você me convidou. Para mim é uma alegria, antes de tudo é uma alegria. Para nós também. Glácia, por conta do seu trabalho com a Nota Fiscal Cidadã, você acompanha de perto a realidade de várias instituições de caridade. Como elas estão sobrevivendo à pandemia? As doações cessaram nesse período? Sim, cessaram significativamente. Tem sido a maior queixa desde o começo. Por conta disso, também que a gente dentro da nota tomou algumas atitudes querendo ajudar um pouco mais, né? Porque às vezes também o Estado não consegue fazer tudo que ele gostaria. Sim. Isso também é um pouco de verdade. Mas elas têm passado um problema muito sério, porque os doadores diminuíram, né? E o trabalho voluntário também diminuiu, a ida, né, ao trabalho. Isso. Embora a maioria delas tiveram que cessar suas atividades, a maioria, mas muitas não podiam cessar as atividades. Os idosos não podem cessar as atividades, o pessoal que trabalha com drogados e alcoolistas não pode cessar atividades. Crianças também, né? As crianças, no caso, as que têm sistema de internamento não pode cessar essa atividade. Mas a grande maioria fechou as portas, mas continuava com o trabalho assistencial, que era doar comida, doar cesta básica, enxoval de gestante, oferecer a sopa ao idoso. Então, isso daí foi uma perda significativa. Eu imagino, porque as necessidades, elas continuaram, né, na vida das pessoas, as pessoas continuaram precisando das coisas, a vida não mudou nesse sentido. Não. E as pessoas ficaram em casa olhando muito para si, o que é um pouco natural, mas também não pode se esquecer de que existe esse mundo lá fora de pessoas Sim. que continuam passando por grandes necessidades, né, Glácia? A necessidade, embora a gente viu algumas ações do governo federal com relação a isso, o governo estadual também fez algumas ações de cesta básica, a gente conseguiu fazer doações para aproximadamente 28, na minha conta eu tenho 28 instituições que receberam cesta básica do projeto Empresário Jubem, mas assim, você recebeu naquele mês, a gente começou a fazer isso em abril, mas não recebeu todos os meses, né? Então tem isso também. Então, eles realmente atravessaram um deserto bem complicado nessa questão de alimentar aquele que não podia, né? Porque aquele que ele alimenta, muitas vezes ele está no mercado informal, tipo, ele é um fiteiro, como chama, tem uma banquinha que vende um confeitinho, ele bota uma banquinha ali e vende uma verdura. Ele já não pôde fazer isso nos primeiros meses, porque estava proibido, né? Isso. Então, aquela pequena renda que ele tinha já não existiu mais. Então, ele tinha aquela pequena renda, aí entra naquela assistência social de bairro, que seja, e ganha a cesta básica todo mês, né? Para suprir. Então, isso aí ficou bem complicado para eles. Glácia, segundo uma pesquisa do IBGE, divulgada em 2019, antes da pandemia do Covid-19 provocar mobilizações de solidariedade, o trabalho voluntário estava em trajetória de queda no país. Você acha que a pandemia vai inspirar as pessoas a se voluntariarem?
Bom, eu, assim, pelo que eu acompanhei de quem é próximo a mim e do meu trabalho com a campanha da Nota na Cefaz, quem já estava, quem era muito engajado, vou dizer, vou dar um reforço nesse muito, continuou. Não se apavorou com o Covid, porque ele gerou esse pânico, né? Sim. Para muitas pessoas. Mas aquele que era um voluntário, digamos assim, sazonal, ele se afastou. E eu conversei sobre esse dia, quando você me falou que a gente ia conversar sobre isso, eu conversei com muitas instituições, né, atualizando esses dados que eu já tinha, desde março, quando começou o fechamento no estado e tudo, dessa evolução, como ela progrediu para melhor ou para pior. E realmente aconteceu isso. Eles tiveram, aquele que era mais sazonal, que ia na casa, se afastou. E só aquele que era muito aguerrido na luta da causa, esse não se afastou. Mas esse é uma minoria. Sim. Por incrível que pareça, é uma minoria o trabalhador que é aguerrido na causa da solidariedade, de fazer a sopa, de ir lá fazer a sopa, de buscar a doação, de eivar esforços para conseguir a cesta básica e até muitas vezes de tirar do próprio orçamento alguma parte para comprar. Então, isso diminuiu demais. Mas você então, acha assim, eu acho que a que pandemia, nesse aspecto, assim, pela minha experiência aqui, ela piorou. Para as instituições, elas sentiram muito essa queda. Nós temos 102 instituições cadastradas. É um número significativo, né? Na verdade, nós temos muito mais que isso. O último dado que eu tinha da Secretaria de Ação Social é que eles teriam aproximadamente 300 instituições que trabalham com assistencialismo. Nós, na campanha, temos 102, por questões óbvias. Sim. Questões de documento, questão do próprio querer da instituição, porque existem regras para estar na campanha. São regras fáceis de ser cumpridas, mas às vezes a pessoa não tem uma cultura de um regramento, de uma prestação de conta. Exato. O que eu queria saber de você é assim, eu entendo que muitas pessoas não tinham a cultura do voluntariado, né? As que tinham permaneceram. Agora sim, você acha que depois da pandemia as pessoas vão ficar mais mobilizadas, vão ter mais vontade de ajudar depois que tudo isso acabar, devido a todos esses problemas que a gente está passando, esse isolamento? Você acha que isso provocou alguma mudança no sentimento das pessoas? Você acha que vai gerar nelas uma vontade maior de ajudar? É uma pergunta importante e difícil assumir a resposta, mas claro, eu vou assumir. Eu espero que sim, mas assim, eu não vejo no grau de intensidade que foi a pandemia. É isso que eu quero dizer. Entendi. Eu espero realmente, eu tenho esperança que o nosso coração se abra mais para estar junto na dificuldade. Porque na facilidade é muito bom eu estar junto de você num momento agora de alegria. Sim. Eu quero ver eu continuar com você apesar da dificuldade, apesar do obstáculo. Então, assim, eu tenho esperança que sim, mas eu não vi isso concretamente. Até agora você não percebeu isso? Não percebi em quem eu tenho contato, como uma coisa que cresceu, né? A sua pergunta foi no sentido, isso irá crescer a partir da pandemia? Eu não vi isso nas pessoas que eu tenho contato próximas a mim, de amizade, e no meu trabalho com a área social. Uma outra coisa que eu acho dessa parte do crescimento é assim, veja que no isolamento, né? O governador bate no isolamento, bate, o pessoal da saúde bate, e a gente parece que não vê a importância. E eu faço muito um paralelo. Se eu não estou me isolando no sentido de tomar conta de minha vida e do meu próximo, como é que eu vou olhar aquele próximo que está com fome? Aquele próximo que não tem o que vestir? Será que eu vou conseguir também olhar? Porque a dimensão de solidariedade é a mesma. Claro. É a mesma do ponto de vista de ser solidário e obediente com o que precisa ser feito, né? Então, assim, essa questão do isolamento é uma coisa que eu trago e faço um comparativo com o Se Dá Mais,
pegar alguma coisa de dentro de casa e dar uma parte do que você tem. Você pode dividir uma roupa que você já não está usando mais. A gente nem está usando mais a roupa, porque tá ficando em casa. Pensa até que a gente morreu, né? Tem um meme que é assim: minha roupa pensa que eu morri, porque nunca mais eu vesti, né? Eu até me vesti, me arrumei um pouquinho para vir conversar com você, para ter um sentimento, um campo energético, que as coisas estão caminhando para uma normalidade. Então, eu tenho esperança, mas eu não vi isso ainda na intensidade que eu gostaria para uma pandemia como essa. Entendi. Glácia, quem realmente está disposto a ajudar, nem o isolamento consegue parar, né? A gente já falou sobre isso aqui. Exatamente. Muitos projetos sociais migraram suas atividades para formatos online e outras iniciativas nasceram justamente da cabeça de quem ficou confinado. Em todos os casos, a disposição de continuar exercendo voluntariado à distância, mesmo quando a pandemia já for uma lembrança. Aqui em Alagoas, você conhece algum projeto que tenha migrado para o online para não ter que interromper as atividades? Não. Dessa maneira como você colocou, não. Que tenha feito toda uma estrutura online para manter... ou para incentivar, ou para abrir uma nova frente, eu não tenho conhecimento. Não tenho. Tenho acompanhado a mídia, estou sempre acompanhando a mídia local e mídia nacional. Nós, Cefaz, a gente conseguiu manter a gestão da Cefaz. Da nota fiscal cidadã, com os sorteios, a gente conseguiu manter tudo, graças a Deus. É uma bênção isso. Como está a gestão do Estado e a gestão da Cefaz, porque cuida desse recurso financeiro. Porque a gente não cancelou sorteio, a gente tem pago bem antes do que pagava, corre para fazer tudo online, para fazer o pagamento. É tanto que sexta-feira a gente vai ter sorteio e vai pagar o prêmio que foi sorteado dia 22 de julho. Com 15 dias úteis, o dinheiro vai estar na conta. Então, assim, esse trabalho virtual a gente tem mantido. Agora, eu não conheço nenhum projeto online diferente, né? Que tenha migrado para o online para continuar recebendo doação, para poder manter essa situação. Nós, da educação fiscal, a gente tem fomentado isso com os municípios, no sentido de trazer o aluno em plataformas como o Microsoft Teams ou o Zoom, gratuitas, para a gente conversar sobre a educação fiscal, estimular. A gente está fazendo isso, mas é ainda uma coisa incipiente. Há, assim, um temor, há uma insegurança, tipo, será que as pessoas vão mesmo? Não é melhor ir para o Instagram e tal, a rede social? Só que daqui a pouco a gente não vai poder fazer isso em rede social por causa da eleição. Isso. Então a gente precisa ter continuidade nisso que você falou, nas plataformas que você pode fazer uma videoconferência, como o Skype, que eu estou aqui com você, e outras. Porque a rede social, você não vai poder fazer isso por causa do ano da eleição, né, que vem aí de prefeito, isso, vereador. Não conheço. Não conhece, mas pode ser desconhecimento meu, né? Não, tudo bem, mas depois exatamente eu perguntei a você se você conhecia, né? Inclusive as próprias instituições, as próprias instituições que trabalham conosco, o nosso processo de fazer sorteio online, vamos fazer o terceiro com pagamento. No começo eles ficam assim, eu fiz uma oficina com eles online, uma oficina de prestação de contas, 2 dias. Aí eles ficam um pouco assim, perdidos, apavorados, assim, Glácia, eu não sei, eu não vou entrar. Vai entrar, é tranquilo, faça assim, siga isso, vai dar certo. E graças a Deus dá certo, mas dá um certo medo, né? Uma segurança. Porque não é o habitué, né? Claro, não é o habitué. É verdade. Glácia, há alguns anos as empresas perceberam que projetos de cunho social para ajudar o seu entorno não eram mais uma opção, mas sim um dever para com a sociedade. Nessa pandemia, você percebeu que as empresas deixaram esses projetos de lado ou não? Pelo contrário, intensificaram o trabalho? Não, essa parte daí eu já acho que cresceu bastante. Pelo que acompanhei na mídia nacional, pelo que eu vi aqui em Alagoas, né? A CDTU fez um trabalho, a Cefaz entrou, o George disse, chame a Glácia porque temos a nota fiscal cidadã.
E, junto com os empresários, fizeram os empresários do bem. Então, várias indústrias, várias distribuidoras se juntaram e doaram muitos alimentos para instituições sociais, para a economia informal, para desempregados. Então, são os empresários se mobilizando. Em nível nacional, a gente viu várias lives nesse aspecto, e outras empresas e bancos mesmo fazendo doações altas de dinheiro, movimentando essa ajuda para o profissional que estava desempregado e tudo mais. Nesse aspecto, eu achei que cresceu. Ai, que bom, né? Pelo menos a gente tem uma esperança. Eu também achei bem bacana, porque eu vi cifras imensas sendo doadas, transformadas em cesta básicas, em material de limpeza, no período mais crítico da pandemia, né? E no Sul, principalmente, Centro-Oeste. E aqui em Alagoas, eu falo do empresário do bem, porque foi um trabalho que eu participei e eu vi o tanto que os empresários se mobilizaram, as instituições muito felizes de poderem receber isso. Foi tão grande isso que foi feito aqui, que tinha instituição que não estava cadastrada, que entrava, conseguia o número de telefone meu para perguntar como é que ela fazia para entrar na campanha da nota para poder receber aquela doação. Porque viralizou, né? Porque foi grande, realmente, foi grande. Que bom, fico muito feliz. Glácia, na contramão do que aconteceu em quase todo mundo, em que a adoção de animais cresceu tanto a ponto de zerar os abrigos, no Brasil, a quantidade de animais abandonados e maltratados só cresce. Muitas pessoas acreditam que os animais transmitem o novo coronavírus e não é verdade. Você não acha que já passou da hora do Brasil entender que animais de rua são uma questão de saúde pública? Nossa, além de ser uma questão de saúde pública, entender que o animal ele não é um objeto. Exato. Se você pegar a Constituição, se pegar o direito civil e outras legislações de países mais evoluídos que o nosso, no sentido cultural e econômico, o animal não é um objeto que eu posso simplesmente jogar ele fora, que é isso que tem acontecido. Então, a gente precisa entender isso, até do ponto de vista legal. Ele não é um objeto que eu descarto. Exato. Né? Até aquilo que eu descartar, eu tenho que descartar bem. Claro. Porque ecologicamente eu posso estar errada. Né? Então, se eu fizer um link com o ecologicamente correto, nem é ecologicamente correto eu descartar um animal. Isso porque eu estou mexendo no ecossistema, inclusive. Né? Eu estou contribuindo para isso, né? Então, assim, a causa do animal é preciso que seja mais movimentada mesmo, no sentido de entender que ele não é um objeto. De conscientizar, a adoção responsável, até a aquisição de um animal tem que ser de uma forma responsável. Você vê que aquele animal vai durar 10, 15, até quase 20 anos. Você vai ver com ele pelo menos 10 anos, né? É uma responsabilidade sua. Para o tempo de vida que ele tiver, você tem que ser responsável pela saúde dele, pelo bem-estar, pela alimentação. Então, assim, antes de adotar um animal, pense nisso tudo. Pense que não é barato você ter um animal, que você tem que ter essas responsabilidades. E se você resolve adotar, que siga com ele até o fim. Não é pegar, como você está dizendo, descartar como se fosse um objeto. Os animais têm sentimentos, todo mundo sabe disso. Os animais percebem a nossa ausência, a nossa presença, sentem a nossa falta. Então, assim, é muito cruel, como a gente viu agora no Pinheiro, no Mutange, o pessoal jogando, se mudaram e deixaram os animais para trás, amarrados dentro de casas abandonadas ou simplesmente nas ruas, nos esgotos, quer dizer, e tem gente abandonando cachorro e gato achando que eles transmitem o novo coronavírus. E isso já foi provado, vários veterinários já falaram, a sociedade comum também civil vem batendo nessa tecla, animal não transmite o novo coronavírus. Então não tem necessidade de você descartar seu animal, você jogar ele na rua ou dar ele para uma pessoa que não vai cuidar, porque você está com medo de pegar uma doença.
Para você não pegar a doença, você tem que usar máscara, você tem que ficar em isolamento social, não tem que fazer festa, não tem que ir para reuniãozinha na casa do vizinho. Isso é que vai te proteger de pegar o novo coronavírus, não é pegar seu animal e jogar ele na rua. Isso que você falou, eu queria fazer uma observação no seguinte: isso de abandonar o animal não pode ser usado agora como desculpa o coronavírus. Exato. Eu acho que tem muita gente usando como desculpa a situação do coronavírus para abandonar o bicho. Concordo. Porque já abandonavam antes. Então a gente tem que ter muito cuidado na avaliação dos cenários dos fatos. Porque muitas vezes você está usando aquilo como uma ponte de uma coisa que você já fazia, ou direto ou indiretamente apoiava esse abandono. Ah, mas e o corona? E se a pessoa pegar o corona? Isso é uma lenda, quer dizer, está virando uma lenda isso, uma distorção da informação científica, inclusive. Exato. Que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não distorcer a informação, procurar a informação científica, e cientificamente é provado que o bicho não passa o vírus, tá certo? Senão a Austrália estava cheia de coronavírus, Nossa, o que mais e outros locais que a gente pode dizer aqui. Mas eu acho que também as pessoas fazem isso, se aproveita para dar desculpa. Isso é por isso. Então isso também é uma coisa muito perigosa numa sociedade que quer se estabelecer como uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária. A minha solidariedade não está somente no ser humano. A minha solidariedade está com a árvore que eu não vou destruir, está com o lixo, como é que eu jogo ele fora. A minha solidariedade ela é mais ampla. Ela não pode ser. Você não acha que uma solidariedade não pode estar restrito assim? A gente começou falando da solidariedade, dando de comer a quem tem fome. As instituições que fazem o assistencialismo e tal, as dificuldades. Mas a gente amplia, ela é maior que isso. E ainda bem que ela é maior que isso, porque nós somos maiores. No sentido de tudo que abrange ser um ser humano, ou ser um animal, ou a floresta, ou o pomar, não é verdade, Dani? Você não acha que tem que ter essa visão menos estreita, parar de olhar a árvore, olha a floresta, olha o todo, deixa de olhar estreito para o mundo. Você não acha que tem uma coisa assim? Claro, eu acho que a gente tem que ampliar a nossa visão de mundo, a nossa consciência do nosso papel neste mundo. O que a gente veio fazer aqui? A gente não veio simplesmente trabalhar, se reproduzir, namorar. Não, a gente veio aqui também com outro propósito. A gente veio para este mundo para ajudar uns aos outros, para sermos solidários, para somar, para sermos solidários com os animais, que Deus criou os animais para que eles convivessem conosco em harmonia. Então a gente não deve fazer nenhuma maldade com Por falar em animais. Deus, aí eu pergunto, qual é a passagem bíblica que Jesus abandonou ou maltratou os animais? Nunca. Ou mandou alguém maltratar? Qual é a passagem? Nenhuma. Eu não quero ser aqui piegas, eu quero pegar isso. É importantíssimo. Tá? Gente, eu digo muito isso, não é cristão. Não é cristão. Por quê? Na Bíblia não tem nenhuma passagem de Jesus onde ele mandou você abandonar o que Deus construiu. Ao contrário. Então a floresta, o seu jardim, tudo, os animais, indistintivamente. O cão, o gato, o passarinho, o que for. Ele não mandou você destruir. Ele não disse que só pode viver o ser humano, você pega o bicho. Entende? Então, essa visão de solidariedade mesmo que a gente está falando, ela perpassa também uma conduta cristã do ponto de vista de viver com o outro, com o irmão. Exato. O animal, a floresta, a fauna e a flora, ela é meu irmão, sim. Eu tenho que preservar, porque até se eu sair destruindo todos os animais, eu não tenho mais ecossistema, eu não tenho mais condição de habitar no mundo. Vamos destruir a nossa casa, né? A nossa casa, onde a gente vive. Senão a gente não vai ter onde viver. Se a gente destruir o mundo inteiro, onde vamos viver? Né, Glácia? É uma reflexão importante, uma reflexão que você trouxe aqui para quem está assistindo a gente. Pessoa
quando terminar a entrevista, parar, refletir e pensar no seu papel no mundo. Qual é o meu papel no mundo hoje? Já que o mundo está passando por essa transformação tão grande. Eu acho que você não tem que amar um bicho para querer ele para você, mas você não tem que destruir ele, né? Lógico. Você pode não ter todo o amor. Por exemplo, eu gosto de gato e de cachorro. Então, eu tenho gato e tenho cachorro. Mas ainda que eu não tivesse o amor para trazê-los para morar comigo, eu não tenho o direito, sobretudo, de destruí-lo, de contribuir, de ficar num papel de destruidor, ou passivo ou ativo. E também nada te impede de você oferecer um alimento para um animal que você está vendo que está numa dificuldade. Está na rua, está pegando ali, o cachorro está doente, você oferecer um tratamento, buscar, levar para um abrigo. Quer dizer, isso é importante, esse é o nosso papel. Glácia, você acha que todo ser humano deveria prestar algum tipo de trabalho voluntário na vida? Eu acho que o trabalho voluntário, antes de tudo, ele é curativo. Olha, eu creio muito nisso, Dani. O trabalho voluntário cura você. Primeiro faz um bem a nós. Mas olha, primeiro mais a gente do que até o outro, isso, né? Quanto mais, é aquela história, tem aquele negócio, quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Quanto mais eu amo, mais eu tenho amor. O trabalho voluntário desenvolve em mim o amor. Às vezes eu digo, mas que nada, eu tomei o ranzinza, não sei o quê. Aí você começa a se envolver, a ver tanta dor ou pouca dor, e você se envolve e você descobre que você tem o que dar. E quando você dá, você se preenche, você não fica vazio. Com certeza. Não existe vazio quando se doa para algo, alguém ou alguma coisa, ou os três juntos. Antes de tudo, para mim, o trabalho solidário, ele é um trabalho que me cura. Nós temos muitas feridas. Exato. Algumas que eu consigo ver e outras que eu não consigo ver. Na troca com o outro, vendo o outro, na necessidade dele, eu vou alcançando as minhas necessidades. As que eu já tenho consciência e as que eu não tenho. Então, para mim, antes de tudo, é um trabalho que cura. Ponto. Cura onde todo mundo precisa ser curado. Que é nas nossas emoções, nas nossas dores, na alma. Então, antes de tudo, eu acho isso. Ele é curativo. É um band-aid maravilhoso. É um mertiolate que não pode faltar. Enfim, qualquer jargão desse que a gente possa usar aqui, entendeu? Ele faz cura. Muito bem. Glácia, queria agradecer a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Foi uma entrevista muito útil, muito necessária nesses tempos loucos que a gente está vivendo. A gente nunca imaginou viver nada parecido. E eu acho que falar de solidariedade, de ajuda ao próximo, de voluntariado, é tão urgente, é tão importante nesse momento, né, que a gente precisa trazer essa reflexão para quem está nos assistindo. Se a pessoa não faz nenhum tipo de trabalho voluntário, procura saber de que forma que ela pode ajudar. Não é só botar o QR Codezinho na live do artista favorito e achar que fazendo aquela doação ali você já está fazendo a sua parte. Não, é muito mais do que isso. É muito mais abrangente do que isso. Então, quero agradecer aqui a você que faz um trabalho perfeito, maravilhoso, líder do projeto Nota Fiscal Cidadã. E eu tenho certeza que todo mundo que tem acesso a esse projeto, a esse programa, já foi beneficiado e é muito grato a ele. Nós também somos gratos a você, Glácia, por tudo isso. E espero que você retorne aqui ao Alagoas em Pauta em breve. Eu que agradeço, foi maravilhoso a gente conversar um pouco sobre nós mesmos. Na verdade, eu e vocês, eu estou falando do meu trabalho, mas você também está falando do seu. Sim. Porque se a solidariedade lhe toca dessa maneira, é porque você participa dela, você faz ela na sua vida. Sim. Né? Porque aquilo que me chama a atenção está mexendo na minha alma. Então, assim, tem que iniciar de alguma maneira. E não é difícil iniciar, não é difícil começar. A gente sempre tem algo para dar, sempre. Sempre tem. Seja material, espiritual ou emocional, né? Participando, como você falou, né? Claro. E obrigada, foi ótimo, é um prazer, sucesso, que as pessoas possam se refletir mais, né? Não ter medo de se abrir para se doar, para amar, para ajudar. Isso não é piegas, isso não é romântico, isso é a vida.
A vida é isso. É isso aí. A vida pulsa dessa maneira. Exatamente. Querida, muito obrigada. Sucesso para você e até a próxima. Deus lhe abençoe. Um beijão. Tchau. Tchau. No programa de hoje, conversamos com Glácia Pereira, líder do projeto da Nota Fiscal Cidadã, que falou sobre a importância do trabalho voluntário e de que forma podemos ajudar as pessoas e as instituições de caridade nesta pandemia. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!